Sejam bem-vindos à nossa Semana da Avaliação 2021, com o tema Trabalhando com o Imprevisto, Criando Novas Práticas. Vamos falar agora sobre o Índice Geral de Cursos, aquele índice divulgado pelo INEP para todas as universidades, faculdades e centros universitários que fazem parte do sistema de avaliação promovidos aí pelo INEP em todos os cursos de graduação e de pós-graduação. O Índice Geral de Cursos. Vamos fazer um breve lembrete para aqueles que não estavam nas semanas anteriores e que são novos aí nos seus cargos. A nota é atribuída às IESs, que depende da avaliação do ENAD, aquele exame nacional do final de curso que os nossos estudantes fazem, e da avaliação dos programas de pós-graduação. Esse índice é um número contínuo, uma nota que varia entre 0 e 5, e depois ela é transformada em faixas, num valor inteiro entre 1 e 5, aonde então a nossa universidade tem tido historicamente o conceito 5 em todas as avaliações desde que o sistema começou a ser realizado. Então, para esclarecer, o índice 5 fica na faixa contínua de 3,945, como está ali, até 5. Aí, desde 2007, o início da série, a URGS aí tem o grau 5, da faixa 5, para as suas notas. Como é que é feito o cálculo do IGC? O cálculo do IGC, a partir de 2014, ele usa esta formulação que está aqui, Então, é a nota da graduação, todos os cursos de graduação avaliados pelo ENAD, a nota da avaliação dos programas de mestrado, a nota de avaliação dos programas de doutorado, aonde esses índices ponderadores aqui, alfa, beta e gama, é a razão entre o número de estudantes num determinado nível de ensino e o total dos estudantes da IES, ainda em termos de graduandos equivalentes. Então, é a proporção de estudantes de graduação em relação ao total dos estudantes de mestrado, em relação ao total, ponderando que os estudantes então de mestrado equivalem a mais que um estudante de graduação, e do doutorado a mesma forma. Na graduação, nós temos as notas padronizadas entre 0 e 5, que é o CPC contínuo, o conceito preliminar de curso, que é obtido lá das notas do ENAD e de outros indicadores, e a nota, então, essa nota é normalizada, entre 0 e 5 é normalizada entre todas as IESs, ou seja, não é uma nota absoluta, mas sim uma nota relativa, onde 3 corresponde à média de todas as IESs avaliadas. Quando falarmos do tópico do CPC, propriamente dito, a gente aprofunda um pouco essa forma aí de normalização, mas é um número entre 0 e 5, chamado CPC contínuo, e corresponde aí à avaliação comparativa entre as universidades. Isso é a nota da graduação. Já as notas de mestrado e doutorado, eles seguem uma tabela de conversão para os números entre 1 e 5, diretamente em relação aos conceitos da CAPES. Então, no mestrado é usada uma tabela que satura em 3, independente dos conceitos mais altos de internacionalização da CAPES, e já no doutorado, sim, a internacionalização, os conceitos 6 e 7 também fazem diferença na nota do valor utilizado para o cálculo do IGC nesta avaliação. O IGC da URGS. Então, aqui temos uma tabela do como é que foi acompanhando o IGC da URGS, com os anos aqui do seu cálculo, ressaltando que os resultados refletem o estado de 2 anos atrás. O IGC divulgado agora, em 2021, ele corresponde aos números coletados em 2019. Onde nós podemos ver aqui que até 2018, então, estávamos no primeiro lugar entre as federais, desde 2011, e agora, nessa nova avaliação, em relação aos dados de 2019, publicados em 2021, somos, então, o segundo lugar entre as federais e o terceiro lugar entre todas as universidades do Brasil. Agora, vamos ver mais de perto esses índices, o que eles refletem e o que eles podem nos dizer. Então, aqui nós temos uma tabela que fala, então, da nossa evolução. O que aconteceu com os nossos índices entre 2018 e 2019, nos conceitos de graduação, mestrado e doutorado, e também no percentual de estudantes, como é que é o nosso percentual de estudantes
em relação ao total de graduação, de mestrado e de doutorado. Onde o nosso IGC contínuo, vocês podem ver, ele teve um aumento, pequeno aumento, significa estabilidade, né, de 0,08%, então subiu de 4,297 para 4,301. E os conceitos específicos, as notas específicas de cada nível de ensino, então nós tivemos um pequeno aumento na graduação, um pequeno decréscimo no mestrado, um pequeno aumento no doutorado, mas em índices percentuais que beiram a estabilidade, ou seja, não tivemos mudança significativa. Da mesma forma, não tivemos mudança significativa nos índices de avaliação, no número percentual de estudantes de graduação, de mestrado e de doutorado. Olhando as 3 melhores universidades, sabendo que quando a gente fala em universidades, não se comparam com faculdades isoladas, como o IME, como o ITA, e também com quem não está no sistema de avaliação federal, como a USP, por exemplo, que nunca entrou nesse sistema. Então, a Unicamp, que faz parte desse sistema, é o primeiro ranqueado aí nas universidades, né, com o seu IGC 4,425, com um aumento, então, percentual de 0,58%, também muito estável, né? Mantém mais ou menos o mesmo tipo de avaliação. A URGS, que teve um aumento muito menor, e que então passou de segundo para terceiro lugar no ranking das universidades, manteve primeiro a Unicamp, e a UFMG, a nossa co-irmã, então, que teve um pequeno aumento, aí, mais de 1%, né, no seu IGC geral, fazendo então com que ela passasse de terceiro para segundo lugar no ranking das universidades. E no ranking das universidades federais, então, nós éramos o primeiro, ficamos em segundo, e a UFMG, que era segundo, passou para primeiro, com uma diferença, então, bem pequena aí, nos valores do IGC. Então, vocês podem ver que aqui a diferença é muito pequena, muito sutil, na terceira casa. Depois da vírgula já é o suficiente aí para fazer essa inversão. Olhando aí mais atentamente as top 3 universidades, então nós temos aqui, de novo, como a gente já tinha mostrado, né, a URGS então teve uma variação pequena, beirando a estabilidade, a UFMG teve um aumento de mais de 3 pontos percentuais, e a Unicamp, na avaliação da graduação, que é que nós estamos vendo aqui nessa tabela, também mais de quase 4 pontos percentuais na variação positiva. Já no mestrado, todas ficaram perto da estabilidade, com uma pequena variação negativa na sua avaliação, e no doutorado, então, também beirando a estabilidade, sendo que a URGS teve um aumento aí bem pequenininho, de 0,07%, mas foi um aumento na sua nota do doutorado, e a UFMG e a Unicamp, então, com um pequeno decréscimo aí da nota, certo? Também vale lembrar que essa nota, como nós estamos colocando aqui, já de 0 a 5, normalizada, ela já leva em conta também o percentual de alunos. Por isso que tem a tabela aqui do percentual de alunos da graduação, mestrado e doutorado, comparativamente aos anos anteriores. Então, nós tivemos um pequeno aumento, né, estável, mas um pequeno, 0,35% de aumento de alunos de graduação, um aumento de um pouquinho mais que 2%, foi o que a Unicamp promoveu nos seus alunos de graduação, e a UFMG teve um decréscimo aí de 1% do percentual de alunos de graduação em relação ao total de alunos. Tá? Também, no mestrado, todos tiveram uma certa diminuição, sendo que a maior diminuição foi da Unicamp, e no doutorado, então, tivemos um aumento maior aí na UFMG, e mantendo a estabilidade na URGS e na Unicamp, um pequeno decréscimo, um pequeno aumento, mas também muito pequeno em relação ao ano anterior, certo? Portanto, o que esses números podem nos dizer? O que essas pequenas variações, o que um número terceira casa depois da vírgula nos diz em relação aos desafios aí para ter um IGC que seja, mantenha-se na fase 5, mas que possa ser ainda o primeiro aí entre as universidades. Então, o que os números nos dizem? Bom, em termos de doutorado, nós temos notas próximas ao máximo, como a gente viu ali, maior que 4,9. Tá? E a manutenção do percentual de estudantes, né, em termos de um aumento pequeno de 0,4%, então isso é a estabilidade, mantém-se o número de estudantes e tem-se uma nota perto do máximo possível. O desafio é manter a qualidade, manter-se nessa faixa de notas, para que tenhamos, então, sempre esse índice bem pontuado no cálculo do IGC.
Já no mestrado, as notas também são próximas ao máximo, maior que 4,8, sempre. Tá? E a manutenção do percentual dos estudantes, da mesma forma, um pequeno decréscimo, mais 1,08, é próximo da manutenção. E aí nós temos, então, a reflexão, ou desafio, né? Aumentar a quantidade de alunos, né, só se for uma expansão qualificada, para que se mantenha a avaliação nesse percentual. Tá? E, junto com a quantidade de alunos, a captação de recursos para bolsas e infraestrutura para que se tenha essa expansão com qualidade. Então, esse é o desafio, se quisermos aumentar, tá, o número de estudantes de mestrado, para que no percentual total, então, se aumente o número e com uma nota alta, aumente-se aquele índice no cálculo do IGC. E na graduação, então, nós temos as notas estáveis da mesma forma, tá? Uma variação pequena de 0,38. Os estudantes, da mesma forma, um pequeno aumento, mas não é significativo, então a manutenção do número de estudantes. E o desafio é que a nota é influenciada pelos pares. Ou seja, a gente falou antes, essa nota da graduação, ela é uma nota comparativa, tá, às demais universidades, às demais faculdades, e não é uma nota absoluta como uma tabela de conversão da avaliação da CAPES para o índice utilizado, como é no mestrado e no doutorado. Tá? E o que a gente pode fazer, então, é atuar nos indicadores locais. Tá? Que indicadores são esses? Em relação ao ENAD, em relação à infraestrutura, em relação à percepção dos nossos projeto político-pedagógico. Isso a gente vê quando a gente falar do CPC, né, do Conceito Preliminar de Curso, que a média dos CPCs de toda a URGS, ponderada pelo número de estudantes de cada curso e ainda ponderada pelo número de estudantes, percentual de estudantes em relação ao percentual geral de todos os níveis de ensino, nos dá aqui essa nota na graduação. Qual a perspectiva para o próximo IGC? Já que trabalhamos com um lapso de 2 anos e iremos trabalhar agora com um lapso de 3 anos. Tá? Então, prever o impacto para o próximo ciclo avaliativo, tanto no percentual de estudantes como das notas. Tá? Então, essa é a perspectiva. Tem que prever o impacto, o que aconteceu depois de 2019, que foi o último ciclo avaliativo, veio a pandemia. Em função da pandemia, não temos ciclo avaliativo em 2020, o próximo ciclo avaliativo é agora no final de 2021. Portanto, teremos um novo IGC apenas em 2023. E o nosso desafio, então, a partir de agora, tá, é trabalhar nesses índices, verificar o que a gente pode fazer e aí sim trabalhar com a análise do que aconteceu nessa situação imprevista e otimizar e procurar melhorar os nossos índices para manter o nosso IGC não só no nível 5, mas, como sempre, buscando a excelência e a melhor nota do Brasil. Obrigado a todos e estamos à disposição.